Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos nesta hora preciosa, neste momento inigualável, Senhor, em que a Tua mão poderosa nos tem conduzido até aqui, pois nós cremos no Senhor Deus e sabemos em quem temos crido, porque muitos, ó Deus, por aí não têm noção, falam, dizem crer no Deus Criador dos céus e da terra, mas não sabem quem é esse Deus. Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos de que Tu és poderoso e por isso apostamos, arriscamos a nossa vida, porque sabemos que o Senhor opera além do que pedimos ou pensamos. Nesta manhã, ó Deus, capacita-nos a entender, compreender a Tua palavra, que sejamos aquele aluno que absorva o ensinamento do seu mestre, e o Senhor é o único que nesta manhã nos pode ministrar, ensinar, capacitar, porque o mundo amanhã, ó Deus, apresentará as suas propostas, e nós temos que estar firmes para declarar, está escrito e está escrito. Por isso sustenta-nos, para que sejamos obreiros aprovados, com os quais o Senhor possa enfim contar. Assim nos concede a Tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir então o nosso padrão. Temos perguntas nesta manhã na congregação? Temos. Vamos estar ouvindo a pergunta do irmão. Oi, bom dia, irmãos. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre... Tem alguns chamados assim que Deus não aceita, não, assim... Nem o livre-arbítrio do cara, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele chamou, e o profeta Jonas também, né? Sim. Ou seja, Deus não aceitou o não deles. Certo. E a segunda é sobre o que o senhor falou no seminário passado, sobre o perdão, assim, para o camarada que tanto faz ele matar 50 como matar um, né? Ou seja, a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino, né? Em Apocalipse. Então, assim... a pergunta seria, o que, mesmo que esse camarada seja perdoado, e a vida daqueles que ele ceifou, que ele tirou o direito de viver, né? Então, assim, se o senhor podia falar mais um pouco sobre isso. Certo. Então, veja bem, há ocasiões em que Deus não aceita não. E Ele vai trabalhar, e se a pessoa insistir na desobediência, ela vai pagar o preço. O exemplo está exatamente como já foi mencionado. Jonas. Deus diz o quê? Jonas, vai a Nínive. O que Jonas sabia ou o porquê exatamente, vamos deixar de lado por enquanto. A Jonas disse assim, não, eu não vou nessa cidade. Eu não vou pregar em Nínive. Ora, ele não era profeta? A Escritura trata Jonas de um profeta de Deus. Então, eu sou profeta, eu sou honrado como profeta, eu sou exaltado como profeta, porque todo servo de Deus está acima de qualquer média. Ele gostava muito de ser profeta, eu tenho certeza disso, que esse título o enobrecia, o destacava. Aí na hora de receber a missão, não vou não. Como que não vai? Ora, quando você trabalha numa empresa, você todo mês não tem lá o seu salário, se a empresa tem benefícios, você não recebe os benefícios, aí na hora que o patrão diz assim, por favor, realiza esse trabalho aqui, você diz, eu não. Ué, como não? Não, justa causa, rua. Ora, se eu fosse o patrão, eu faria isso. Justa causa, rua. Meu amigo, eu te dou salário o mês todo, te sustento, pago os teus feriados, pago tuas horas extras, pago tudo que você faz aqui dentro. Como é que você não vai fazer o que eu estou te mandando? Só que as pessoas não veem Deus como um patrão, veem Deus como um palhaço. A maioria das pessoas vê Deus como um palhaço, não como um patrão. Mas a Escritura diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Só que muita gente, não, eu estou vivendo, está vivendo ou vegetando. Viver é uma coisa, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que muita gente tem vivido não é vida em abundância, é uma ilusão. Né? Como diz aquele louvor, o muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Israel batia no peito dizendo, temos por pai Abraão. Jesus diz assim, que isso, vocês estão debaixo de maldição, o pai de vocês é o diabo.
Então é a ilusão da cabeça do ser humano. Então, Jonas é o profeta. Na hora da missão, não. É aquela luta, vai parar no ventre do peixe, depois de 3 dias crama, Deus vai e manda o peixe o lançar na praia, em Nínive, ele prega, Nínive se arrepende, Jonas lamenta. Está vendo, Senhor? Eu não queria pregar. Ele fica constrangido, ele fica decepcionado, porque a cidade se arrependeu. Ué, mas o propósito de Deus não é buscar e salvar o que havia perdido? Por acaso Deus tem prazer na morte do ímpio? A Escritura até não diz orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maldizem, orai pelos vossos inimigos. Não é até isso que a Escritura diz? Jonas não está com essa filosofia. A ideologia de Jonas é diferente. Aí Deus vai e faz assim. Jonas deita lá, aí Deus faz nascer uma planta, vai e cobre Jonas, dá aquele refrigério. Aí Jonas fica feliz. No cair da tarde, Deus deixa um bicho nascer, ferir a planta murcha, Jonas fica revoltado. Que isso, uma boboreira tão bonita, uma planta, por que isso aconteceu? Aí Deus diz assim, ué, tu está tão indignado por causa de uma planta? E aqueles milhares de almas lá de Nínive? Qual é a tua concepção de realidade? Não é assim que acontece? Muita gente não chora com a cena de um animal em sacrifício na televisão, mas eu não vejo ninguém chorando porque tem milhares de crianças no lixão comendo coisa podre. É a concepção do ser humano, é assim. Ah, lá, ó, vai passar hoje aí num programa aí da Record, da prostituta Record, vai passar um programa, todo mundo vai chorar emocionado com a história de um leão. Mas eu não vejo ninguém chorando quando vê crianças lá no meio do lixão catando coisa podre para comer. Eu não vejo ninguém chorar. Então, Jonas lamentou, mas a boboreira estava tão bonita. Aí Deus diz assim, ué, quer dizer que você está com pena da boboreira, do vegetal, e eu não ia ter pena de Nínive, uma cidade com milhares de pessoas que não sabem discernir da mão esquerda para a direita? Então, como é que Deus ia aceitar um não de Jonas? Penso eu que Deus não tinha outro profeta para enviar. Senão Deus enviava outro e deixava Jonas virar esqueleto lá na barriga do peixe. Então, tem certos nãos que não podem ser aceitos. Imagina, olha onde Deus me colocou. Eu não sei se eu sou, mas eu me considero o homem mais importante de Jesus Cristo na face do planeta Terra. É o que eu me considero. Cada um considere o que quiser, eu me considero isso. O homem mais importante de Jesus Cristo no planeta Terra sou eu. Eu considero isso. Aí Deus me pôs numa posição que eu acredito estar, não estou pedindo consideração de ninguém que me ouve no mundo inteiro agora. Estou falando das minhas considerações, do que eu penso de mim mesmo diante do Deus que eu sirvo. Jesus me colocou numa posição tremenda, aí daqui a pouco ele me dá uma mensagem, grava o vídeo tal. Eu digo, não, Senhor, esse vídeo aqui eu não vou gravar, não. Esse negócio não é para mim, não. Esse negócio é pesado, eu vou sofrer perseguição, vão falar mal de mim, é? Aí Deus vai aceitar o meu não, como se fosse o meu escravo? Não, então tem não que não é aceito. Tem não que não é aceito. Se teu filho chegar, tu tem uma filha de 12, 13, 14 anos, que chega para você, que tem um conceito familiar firmado, forte, aí você vai e diz assim, a tua filha vem assim, eu vou para o shopping passear com as minhas coleguinhas. Você diz assim, vai aonde? No shopping? Não vai, não. Não, eu vou. Ela vai? Eu te pergunto, ela vai? Você vai aceitar? Não, então tem coisas que não são aceitáveis. Por quê? Porque existem outros conceitos por trás disto. Então, o não de Paulo, por exemplo, né? Qual era o propósito de Jesus com Paulo? Paulo, sai de Jerusalém, que eu vou te enviar para os gentios de longe. Eu tenho um plano, Paulo, de salvar milhares de gentios pelas tuas mãos, lá fora de Israel. Eu tenho um plano de fundar milhares de igrejas, salvar milhares de almas. Esse é o meu projeto, Paulo.
Não, Senhor, mas eu vou pregar aqui para os judeus. Não, Paulo, mas eles nem vão receber o teu testemunho. Eu quero que você pregue para os gentios. Não, não. Tá, então tá bom. Ficou tudo por isso mesmo? Não, não ficou por isso mesmo. Daquela prisão, já falamos milhares de vezes, Pedro foi livre 2 vezes da prisão onde Paulo lá mofou. Depois, cadê a pregação dele? Quando ele abre a boca para pregar em Jerusalém, os guardas prendem ele, ninguém ouve nada, ninguém ouviu o testemunho dele, ninguém ouviu nada de Paulo. Ele foi para uma cadeia, depois foi transportado para Roma, testemunhou em Roma, testemunhou preso em Roma, tá, acabou a história. Diz a tradição que se levantou um imperador, Nero, e mandou decapitar Paulo na cadeia. Cadê a grande pregação de Paulo? Deus aceitou o não de Paulo? Não, Deus deixou ele na cadeia apodrecer lá e morrer. Ou seja, eu estou diante de um ser vivo chamado Deus. Aliás, que usar a expressão vivo é bem aquém da realidade. Vivos somos nós, Deus está acima da própria vida. Ele é o criador da própria vida. Mas para entendermos, estamos diante de um ser vivo, com vontades, determinações, não no nosso contexto, mas dentro do contexto espiritual, com sentimentos, porque diz a Bíblia que Deus nos fez imagem e semelhança dele, e nós temos sentimentos, talvez de alguma forma Deus também tenha sentimentos. Jesus chorou entrando em Jerusalém, Jesus se compadeceu, Jesus teve misericórdia, Jesus disse, sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Então Deus tem seus sentimentos. Aí na hora que Deus traça os seus planos, em que ele olha assim para frente e diz assim, por esse plano aqui eu vou salvar 10 milhões de almas. Aí eu, pateta aqui, digo assim, não, comigo tu não vai contar, eu vou fazer outra coisa. Ele vai aceitar? Não. O meu livre-arbítrio, ele existe. Mas quando eu me proponho ser servo de Deus, não existe mais o meu livre-arbítrio. Se eu sou servo, existe sim o meu serviço, a minha submissão, a minha obediência. Sou livre, a hora que eu quiser dizer não, eu digo não, mas que eu vou pagar, eu vou pagar. Se Jonas não quisesse ir, ele não ia, ele morria no ventre do peixe. Como Paulo não quis ir, Paulo não quis sair de Jerusalém, morreu na prisão. Se Jonas não quisesse ir a Nínive, ele morria na barriga do peixe. Ele tinha livre-arbítrio? Tinha livre-arbítrio, mas aceito por Deus naquele momento? Não. A vontade de Deus estava acima da vontade de Jonas. Ou não é assim? Jesus não é Senhor? Nós não somos servos? Onde já se viu servo fazer projeto? Servo executa o projeto do seu Senhor. Então, isso é tão sério, irmão. Muita gente não entende isso e acaba se arrebentando pela vida. Deus é um ser vivo. Imagine Deus como um patrão, como um ótimo patrão, mas imagine ele como um patrão. Eu sempre lembro a história de um pastor, ele me contou que ele estava dirigindo uma igreja, mas o horário de abrir a igreja era tipo 7h30, 8 horas, não tinha um horário específico de abrir a igreja. Ele sempre chegava meia hora depois, 40 minutos depois, 1 hora depois, às vezes ligava, irmão, abre a igreja aí que eu estou atrasado, e esse relaxamento. Ele conta que um dia ele vem chegando na igreja, quando ele abre a porta da igreja, depois de chegar tarde, né? Ele levanta a porta da igreja, aquelas portas de enrolar para cima, quando ele abriu aquela porta, que ele olha no meio da igreja, um anjo enorme, o anjo sacou o cartão de ponto, foi lá num relógio espiritual e bateu, trec! Não, nas empresas aí eu pinto 7. Não pinto 7. Nas empresas eu sou certinho, senão meu patrão me manda embora. Ah, mas na obra de Deus não tem patrão? Pior que patrão, eu tenho Deus. Então ele conta que nunca mais ele chegou atrasado na igreja. Por quê? Porque ele viu o anjo bater o cartão de ponto dele. Ou você acha que não? Você acha que os cultos aqui quarta-feira, o horário, eu posso desrespeitar esse horário? Não posso. Domingo, eu posso desrespeitar esse horário? Não posso. Deus traça planos hoje em cima deste horário.
os planos que Deus traça hoje, as pessoas que Ele vai trazer aqui, o dia que Ele vai trazer aqui, Deus traça planos em cima desse horário. Nós tínhamos culto aí terça e quinta. Até mudar isso para quarta-feira, meu irmão, foram mais de 6 anos em oração. Enquanto Deus não autorizou, não mudou. Hoje nós temos culto, quarta e domingo. Eu não posso mexer nisso sem autorização. Então, o livre-arbítrio, ele existe. Mas o estar em obediência diante do Senhor é maior que o meu livre-arbítrio. A graça de Deus é maior que a minha própria vida, tá? Quanto ao perdão, realmente não importa. Eu posso ter matado 1, 100 ou 1000. Não interessa quantos eu matei. A Escritura diz profeticamente, e quanto a isso não tem argumento, se o justo praticar o mal, ele morrerá na maldade. Já era. Mas se o mal praticar justiça, ele morrerá na justiça. O mal que o destruiria já era. Ou a Bíblia não diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido? Quem era um assassino é o que se havia perdido? Então Jesus veio buscar ele. Um estuprador, um pedófilo, um mentiroso, um assassino, seja lá o que for. Foi esse que Jesus veio buscar? Ou Jesus veio buscar os bonzinhos? Quando criticaram Jesus de sentar com os pecadores, ele falou o quê? Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu reconheço que um assassino, um praticante do mal, é um enfermo espiritual que precisa do resgate de Deus? Então não me importa o que a pessoa fez. Pode ter feito as piores atrocidades. Hoje nós temos testemunhos de pastores que já foram pais de santo da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que esquartejaram crianças em sacrifício de magia negra e que hoje são pastores honrados, que a gente chega lá e aperta a mão dele com todo prazer, a paz do Senhor, e glorificamos Jesus por tê-lo resgatado daquela lama e hoje ele ser um homem de Deus. Esse é o trabalho do Evangelho, essa é a obra do Espírito Santo. Então, não interessa. Mas aí tem aquele pensamento. E as centenas de pessoas que aquele camarada matou? Ora, quando ele vivia na impiedade, ele matou pessoas que também viviam na impiedade. Era a mesma lama, mas Jesus está tentando resgatar tanto esse assassino quanto aqueles assassinados. Esse é o trabalho, Deus sempre tentou resgatar. Então, de alguma maneira, se alguém deu ouvidos à voz dele, sai disso. Agora, se não sair, vai continuar até se perder. E nós temos muitos exemplos dessa situação, de gente que praticava o mal, né? Matava, e acabou sendo resgatado. Nós temos ali, por exemplo, aquele ex-ladrão da cruz, que diz para Jesus assim, diz para o amigo dele, né, lá na cruz, olha, em outras palavras, cala tua boca, tu não reconhece que nós estamos pagando o justo pela nossa maldade? Mas aí aponta para Jesus, esse daí nenhum mal fez. Aí diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ora, aquele homem era um homicida. Aquele homem tinha crime nas costas. Então, esta é a realidade. Se alguém fez o que fez, para o Evangelho não interessa, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos purifica também de ter sido um assassino, um homicida. Quantas irmãs no meio da igreja praticaram abortos e tantas coisas, não foi perdoada? Foi perdoada, e tem mais, e tem que aceitar o perdão, senão acaba não indo adiante no reino espiritual. Quantos no nosso meio fizeram as piores coisas? Nós temos testemunhos hoje de padres
que se converteram. Tem até uma pregação maravilhosa de um ex-padre, que eu tenho ela, coloquei na internet, um ex-padre que se converteu. Ora, todo mundo sabe que ex-padre praticou pedofilia, homossexualismo, essa é a carreira dos padres, pedofilia, homossexualismo e outras barbaridades sociais, vamos assim dizer. E hoje, alguém tem alguma repulsa contra ele? Não, aquele cara era um padre. Não, ele era um padre, graças a Deus, não é mais. Pertence ao reino de Jesus Cristo agora. Então, o perdão existe e não interessa o que nós tenhamos feito. Simplesmente não interessa. O que eu fiz, está feito, eu não posso mudar. Eu só posso me arrepender. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, esta é a realidade com relação ao perdão. E só para concluir, eu conheci muita gente que não foi adiante na caminhada do Evangelho, na caminhada espiritual, simplesmente porque não entendia a questão do ser perdoado por Deus. Não, mas como que Deus vai me perdoar se eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro? Agora simplesmente Deus me perdoa? É simplesmente na regra dele. Se eu me arrependo do meu pecado, confesso a ele, acabou a história. Isto é regra, não fui eu que criei essa regra. Quem criou essa regra é alguém que está acima dos céus. Pastor, a minha dúvida é referente ao ladrão da cruz, mediante ao reconhecimento dele, e Jesus declara para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sim. Aqui em João 17, nós vemos o encontro de Jesus com Maria Madalena, e ele afirmando para ela, não me detenhas que eu não subi ainda para o meu Pai. Essa é a questão que eu não entendi. Que ele afirmou para o ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí aqui na frente ele vira para ela e fala, não me detenhas, pois ainda não fui para o meu Pai. Sim, quando ele diz hoje mesmo, eu não vou colocar aqui uma declaração bíblica, vou colocar o que eu penso, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá, esse hoje pode ter sido aquele instante da morte ali na cruz. Morreu, foi. Com Maria Madalena foi 3 dias depois, né? Então a história já está bem mais longe quando ele diz assim, não me detenhas porque ainda não fui para o meu Pai. Não é isso? Pai, ora, mas nós sabemos que o Pai não está no paraíso. Então, se ele diz para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá, levou e apresentou o cidadão lá no paraíso. Mas aqui ele diz, não me detenhas porque ainda não fui para o meu Pai. Quando ele foi ao paraíso, ele não foi ao Pai. Biblicamente, nós entendemos que o paraíso não é a habitação de Deus. É uma habitação intermediária dos salvos, a semelhança do inferno, que é uma habitação intermediária dos condenados. Os salvos, depois do paraíso, herdarão a glória de Deus, e os perdidos, depois do inferno, herdarão o lago de fogo e enxofre, que é a chamada segunda morte. Então, quando ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá, pode ser que naquela tarde ali, que Jesus morreu, apresentou aquele ladrão também no paraíso. Mas depois ele se manifesta ali, Maria Madalena, quando ela está chorando lá próximo ao sepulcro, depois de ver o sepulcro aberto, ele diz, não me detenhas porque ainda não fui para o meu Pai. É uma situação bem diferente lá no reino espiritual, pelo que eu entendo na revelação bíblica. Agora, esse não me detenhas porque ainda não fui para o meu Pai, existe a questão de que ele era o sacrifício. Então, o sacrifício não poderia ser tocado, senão pelo aquele que o estava oferecendo. Doutrina judaica, né?
ritual judaico, tradição judaica. Então, Jesus é um sacrifício oferecido pelo Pai. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo é uma oferta de sacrifício que o Pai dá em resgate da humanidade. Então, esse sacrifício que Jesus fez, ele tinha, antes de ser tocado, vamos assim dizer, considerando um ritual judaico, antes de ser tocado por qualquer um, ele tinha que primeiro ser tocado pelo próprio Pai. Então Jesus diz assim para aquela mulher, não me toques. Algumas palavras dizem, não me detenhas. Outras dizem, não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Pai, ou seja, eu ainda não me apresentei ao Pai. Tá, Jesus vai, daqui a pouco está lá no meio dos discípulos, inclusive Tomé, Jesus entra pela, não sei se pela parede, pela porta ou pela janela, e diz assim, vai direto a Tomé, aqui Tomé, pode me tocar, vê, sou eu mesmo. Então ele já tinha sido apresentado ao Pai, aí vem e se apresenta aos seus discípulos. Uma questão de cronologia, né? Não tem muito a ver com doutrina prática, é uma cronologia espiritual aí que às vezes fica bem complicada, mas dá para a gente simplificar ela um pouquinho. Pastor, no princípio, Deus quis que Israel fosse a videira, certo? E eles prevaricaram. Então, para resgatar a humanidade, foi por isso que Deus mandou Jesus como videira, onde ele diz, eu sou a videira verdadeira? Perfeito. Aí nós já entramos no que a gente chama de simbologia, né? Por exemplo, o tipo da simbologia que eu não havia atentado, mas o irmão atentou e eu considero uma simbologia muito perfeita, porque Israel era considerado figueira, videira e oliveira. Essas três simbologias de árvores recaem, né? Nós sabemos que é o símbolo do Pai, a figueira é o Pai, a videira é o Filho, Jesus, e a oliveira é o Espírito Santo. Mas, se Israel poderia dizer-se povo de Deus, então nós podemos entender que figueira, videira e oliveira, Pai, Filho e Espírito Santo, estão representados na nação de Israel. Porque Jesus falou, quem tem o Pai tem o Filho, quem não tem o Filho também não tem o Pai, ou seja, ninguém pode ter um sem ter os outros. Quem tem o Espírito Santo é porque tem o Filho e tem o Pai, quem tem o Filho tem o Pai e tem o Espírito Santo. Aqui não existe divisão. Não, eu estou com o Espírito Santo, mas não estou com Jesus, não existe isso. Ou está com um, ou está com todos, ou não está com nenhum. Então, se Israel é representado como Jesus amaldiçoa a figueira, né? Ora, se Jesus amaldiçoa a figueira, Jesus está amaldiçoando seu próprio Pai? Não, a simbologia não é só da figueira Pai, é figueira também Israel. Então Jesus está amaldiçoando a nação de Israel. O que acontece aqui? Dentro dessa simbologia que o irmão expõe, Israel, tendo como um dos seus símbolos a videira, ele está servindo como resgate da humanidade, porque Deus está chamando todos a se converter às leis de Israel. Esse é o chamado do Antigo Testamento. Agora, Israel fracassou, aí vem Jesus. Jesus Cristo vem e Jesus se diz, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Por que ele diz eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador? Se ele está dizendo eu sou a verdadeira, nós já conhecemos muito bem essa expressão de Jesus. Quando ele enfatiza ser o verdadeiro, ele está querendo dizer que alguém já veio com aquele título, mas era falso, ou se corrompeu, ou prevaricou. Provavelmente, ele está falando de Israel. Aí depois, em outros termos, Jesus vai dizer assim, muitos vieram em meu nome, por exemplo, né? Mas as ovelhas não o seguiram. A ovelha conhece a voz do bom pastor. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor entra pela porta, mas o que não é, o outro é salteador. Em outras palavras, pula a cerca, vem por caminhos que não são. Então Jesus vai usando toda essa simbologia, e eu creio que o irmão colocou aí, tem bastante fundamento para nós enquadrarmos como uma simbologia, em que Jesus se intitula a videira verdadeira, mas até então o considerado videira, representante do Espírito Santo, do Filho e do Pai, seria Israel. Mas como Israel está agora em queda, Jesus diz, acabou, ninguém tem mais que olhar para Israel, agora tem que olhar para mim. É plenamente aceitável. Temos ainda perguntas aqui? Não? Pastor, uma pergunta do João, ele diz assim: o senhor acredita que uma pessoa que nunca foi crente pode receber a salvação confessando a Cristo no fim da vida, mesmo que por toda a sua vida ela rejeitou o Evangelho e viveu na prática do pecado? Sim, é o exemplo que nós vemos do ladrão da cruz. Durante toda a sua vida viveu na prática do pecado, e naquele instante que ele está pregado ali, não vai sair dali, vai ser morto. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus diz o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, ou seja, estou te salvando agora. Mediante a confissão dele, de que Jesus não tinha feito mal nenhum, estava pagando ali por um erro que não cometeu, ele entendeu isso. Senhor, chama Jesus de Senhor e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que o reino de Jesus não era desse mundo, ele recebeu uma palavra de salvação, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não importa se a pessoa foi da magia negra, candomblé, umbanda, quimbanda, se foi padre, mãe menininha do cantuá, se foi filha de Maria, se foi assembleano envolvido com a política, se foi presbiteriano envolvido com a maçonaria, não importa o que a pessoa foi, se ela no fim da sua vida ela reconhecer os conceitos de Deus, as suas obras mortas saem de cena, e ela, pela sua fé, pela sua confissão, ela vai herdar a glória de Deus. Porém, nós não podemos ignorar o tempo. Vou traçar aqui uma linha de tempo. Existe uma linha de tempo em que Deus traça, essa linha de tempo é o tempo da nossa vida, de se voltar para as coisas de Deus. Desde que nós nascemos, o projeto de Deus é nos chamar para dentro do seu reino, para dentro dos seus conceitos. Então, desde o começo, Deus começa a nos chamar, chama uma vez, eu vou vivendo a minha vida. Ele chama outra, não, mas eu vou caminhando no meu dia a dia. Ele chama outra. Cada vez que ele chama e eu não dou ouvidos ao seu chamado, cada vez, pode acreditar, vai ficar mais difícil de eu atentar para as coisas de Deus. Cada chamado que Deus me faz e eu insisto em caminhar no meu próprio projeto, as coisas vão me envolvendo cada vez mais e cada vez mais vai ficando difícil de eu dizer sim para Deus. Por isso que a Escritura diz lá em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue o tempo que tu venhas a declarar, não tenho neles contentamento. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora, Deus vai chamando, mas cada vez que eu digo não para Deus, as minhas renúncias vão se tornando cada vez mais fortes. O que eu tenho, melhor dizendo, o que eu tenho que renunciar vai se tornando cada vez mais forte. Então, enquanto eu estou no começo da minha caminhada, um adolescente, recebo o chamado de Deus, e ali praticamente, muitas vezes eu não tenho nada para renunciar. Não tenho nada. Mas depois que eu chego aos 25 anos e a minha cabeça já está tomada de um monte de coisa e os meus projetos ali não têm Deus. Então eu já me vejo muito bem arrumado, organizado, sem Deus, para agora chegar e jogar Deus dentro daquela salada toda que se tornou a minha vida. Aí começa a complicar. Aí Deus vai e me chama de novo aos 30 anos de idade. De novo eu digo não.
cada vez vai se tornando mais difícil de eu ser resgatado. Aí vem a misericórdia de Deus nesses últimos instantes de vida, o último grito. O último grito de Jesus para aquele ladrão lá foi ali. Ali ele reconheceu, caramba, daqui eu não escapo. Ninguém nunca escapou daqui. Aí Jesus está ali do lado dele, caladinho, todo mundo falando um monte de coisa e ele detecta. Talvez pelo que ele já tinha ouvido na prisão e pela cena que ele está vendo ali, ele consegue detectar que Jesus é alguém diferente. E lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não perdeu aquela última oportunidade de resgatar o camarada. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, cada vez que Deus me chama e cada vez que eu digo não, as coisas vão se tornando mais e mais difíceis, né? Mais e mais difíceis. Quanto mais complexa é a vida de uma pessoa, por exemplo, a pessoa é um empresário, o camarada tem iate, o camarada é dono de canais de televisão, ele tem um monte de conceitos, ele tem um mundo nos pés dele, para esse camarada ter a humildade de sair do seu pedestal e sentar num banco de igreja, é complicado às vezes. É complicado. Você vê que muita gente teve título de ter se convertido. Por exemplo, Cid Moreira, Beto Carreiro, governadores de São Paulo, o tal do Dedé, lembra? Mas aí vai ver qual era o ambiente que essas pessoas frequentavam. A ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, só empresário. Era o ambiente que eles frequentavam, uma associação que montaram aí. E outras mais, né? Sim, Gideões, o encontro das elites. Então, aí lá estava, as câmeras filmavam essa gente lá. Cadê eles? Cadê o Dedé? É só você ligar a televisão que você acha ele. Mas não procure-o dentro das igrejas. Então, essa é uma realidade. O chamado de Deus nas nossas vidas começa quando nós temos muito pouco para renunciar. Cada vez que a gente diz não para Deus, vai se tornando cada dia mais difícil de se tornar um cristão. Tem mais perguntas? É uma pergunta do Evânio de São Paulo. Pastor, é pecado que nós venhamos ter árvore de Natal, pisca-pisca em nossa casa? Pois sempre tive e gosto, não por comemoração a alguma festa da Igreja Católica, mas de enfeite dos pisca-pisca e da árvore de pinho. Enfim, o que o senhor me orienta? O que acontece? Hoje nós vivemos um conceito social que as raízes de tudo que a gente faz hoje, essas raízes não existem mais. Hoje uma pessoa coloca dentro da sua casa uma árvore de Natal, aí vem um cristão mais espiritual, daqueles bons, diz assim, irmão, isso é pecado. Aí a pessoa diz, pecado por quê? Se é pecado, tem que ter um porquê, tem que transgredir uma regra bíblica para ser pecado. Aí não é pecado, porque lá no tempo dos vikings, eles usavam espinheiros e os inimigos, eles decapitavam e penduravam a cabeça nesses pinheiros. Daí vem o costume de ter a árvore de Natal em forma de pinheiro e essas bolinhas que representavam os crânios do inimigo pendurado. Só que aqui dentro do meu coração, aonde acontece a verdadeira reverência e o verdadeiro louvor, aqui não é isso. Eu não estou nem aí para o pinheiro dos vikings ou pelo crânio que eles penduraram lá. Então aquilo que poderia até ser um símbolo desse paganismo, dessa idolatria, não é dentro da minha casa, porque eu não coloquei aquilo ali. Da mesma maneira que eu coloquei aquele pinheirinho ali, umas bolinhas, ou seja lá o que for, eu poderia ter colocado qualquer outra coisa aqui. Nós temos enfeites aqui dentro da igreja, sempre que faz aniversário aqui, ou festa, seja lá o que for, nós enfeitamos tudo aí. É símbolo de paganismo? Sim. Teve um camarada desses muito espirituais, né, que
frequentava a Universal, aí disse que queria conversar comigo, tá, abri as portas e deixei o camarada dentro da minha casa. Quando ele olha para o meu chão, que é um piso preto, um piso branco, um piso preto, um piso branco, pastor, esse chão aí é da maçonaria. Não é não, é meu, irmão, comprei com o meu dinheiro. Eu paguei o pedreiro, a diária dele para botar o chão, é meu, não é da maçonaria. Então, o chão é da maçonaria. Provavelmente vai sair por aí e vai dizer assim, não, aquele pastor lá da geração de Jesus Cristo, o chão dele é da maçonaria. É nada, eu mostro nota fiscal de cada coisa que eu comprei. Não é da maçonaria não, é meu. Conceitos que parecem ser reais, mas não são, né? Irmão, não acenda a vela dentro da sua casa, é pecado. É mesmo, acender vela dentro de casa é pecado? Se faltar luz, você não acende vela, anda no escuro. Não tem nada a ver, entende, meu irmão? O louvor, a adoração, a reverência, ela acontece quando há uma intenção, tem que ser processada no coração e daí a sua atitude vai revelar aquilo. Eu acendo quantas velas eu quiser e ai se o diabo tentar usufruir daquele lumen ali. Entende? Não tem nada a ver. Então, claro, objetivos, propósitos, isto é que vai revelar o que é o fruto daquela atitude que você está tendo. Se a sua intenção foi louvar, engrandecer, reverenciar alguma coisa, tudo bem. Aí você pode, com uma simples pedra, pega uma pedra ali no meio da rua, um pedaço de cascalho inútil que ninguém quer para nada. Se você pegar aquilo ali e colocar em cima da mesa de centro da sua casa e disser assim, não, isso aqui é para mim cultuar ao diabo. Acabou. Com aquilo ali você está cultuando ao diabo. Porque o culto não aconteceu na pedra, o culto aconteceu no seu coração, na sua maquinação, no seu entendimento. Você achou que é aquilo, é na sua intenção. Quanta gente já não deu uma garrafa de pitu para Pombagira? E ficou todo confiante, porque tinha feito um pacto. O pacto não aconteceu na garrafa de pitu, o pacto aconteceu na intenção, no projeto, no propósito. Então esse negócio de, eu fui na casa do irmão, caramba, o irmão era, sei lá, presidente da igreja, eu vi um pinheiro. Sim, eu frequentei uma igreja, aonde época de Natal, eles colocavam um pinheiro enorme. Você chegava na entrada principal da igreja e tinha um pinheirinho de artificial, montado com aqueles presentezinhos simbólicos e tal, aquilo tudo ali aceso, piscando. Meu irmão, nunca disse nada para ninguém, nem de positivo nem de negativo, era apenas um enfeite. Um enfeite. Então, mas lá no tempo dos vikings, o que me interessa o tempo dos vikings? Tem tanta coisa hoje que nós somos obrigados a fazer e que um dia foi usado para cultuar o diabo. Só que hoje eu uso aquilo se tornou uma necessidade da sociedade e eu não uso para cultuar o diabo. Eu uso por uma necessidade natural e uso até para cultuar Deus. Né? A televisão, eu posso usar uma televisão para cultuar a Deus ou para servir ao diabo. Uma rádio, eu posso usar para cultuar a Deus ou para servir ao diabo. Uma digitação de um texto, eu posso criar um texto, um estudo para cultuar a Deus ou para cultuar o diabo. Eu posso fazer um louvor para cultuar a Deus ou cultuar o diabo. Então, a fonte é uma só, mas o propósito, com a boca que eu tenho, com o dom de fala que eu tenho, eu posso cultuar a Deus e com esse mesmo dom de fala eu posso cultuar ao diabo. Então o problema não está na fonte, o problema está em o que essa fonte quer produzir. Né? A fonte é uma só, ela é aquilo. Tipo, um pinheiro. O pinheiro, esse costume veio lá dos vikings, tá? Mas hoje não tem nada a ver com viking. Os vikings nem existem mais. Então, resumindo, você tem que saber se o que você está fazendo, com que objetivo você está fazendo.
Não, o objetivo é só de enfeitar aqui. Então, beleza, enfeitou e acabou a história. Não, o objetivo é de cultuar a Deus. Então, você cultua a Deus. Não, o objetivo é trazer à memória as obras más que um dia um povo realizou. Então, você está fazendo. O problema está no seu coração. O problema não está numa árvore artificial ou numa vela acesa. Não é aí que está o problema. Por exemplo, não tem aí o tal da... Essas pessoas que usam essas pirâmides, como é que chama? Esotéricos, né? Os esotéricos. O camarada diz que as pirâmides foi feita por seres extraterrestres, seres evoluídos e tal, e haja baboseira, haja palhaçada. Aí ele vai e pega uma pirâmide, feita de cristal, ou feita de um material reluzente, e coloca aquilo, uma na estante, uma no banheiro, uma na cozinha, uma debaixo da cama, uma na casa do cachorro, uma na gaiola do papagaio, porque para ele aquilo ali vai tirar os maus fluidos. Então ele está atribuindo aquilo ali um envolvimento, uma questão espiritual. Aí pronto, aí o diabo vai fazer a festa na casa dele. Mas tem pessoas que olham para uma pirâmide apenas como um objeto de arte, cheia de luzes refratárias, aquela coisa bonita, e dizem, poxa, que pirâmide legal, vou botar lá na minha estante. Acabou o problema, você não tem problema nenhum. Agora, se você disser, não, vou botar essa pirâmide na minha estante, porque ela vai afastar os maus espíritos, os maus fluidos, aí você tem um problema. Amém? Então, a questão é essa. Eu sei que muita gente não pensa como eu, mas é assim que eu penso.